Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é riscos provocados pelo uso excessivo das tecnologias. Então, acompanha comigo essa temática. Sobre o uso excessivo dos laptops, smartphones, por exemplo, são muitos os problemas decorrentes dessa relação. Problema estes que podem ser vivenciados atualmente nas famílias. Quando fala família, principalmente o fato de não conseguir lidar com isso. É o primeiro problema. As crianças estão muito mais à frente dos pais e o segundo problema é que também cria ilhas de separação dentro da própria casa em que cada membro da família está isolado usando apenas o seu celular para se comunicar. Enquanto que outras coisas que acontecem dentro da casa às vezes passam despercebidos ou alheio porque a pessoa está ocupada somente com aquele seu mundo. Então isso são questões que têm a ver com essa temática de hoje. Então, o estudo norte-americano conduzido por Jim Taylor, PhD em psicologia, demonstrou que a relação criança versus tecnologia, quando excessiva, pode acarretar uma série de prejuízos ao pequeno e em seus primeiros anos de vida. Lembra daquelas pessoas que falavam sobre o esfriamento das relações devido à tecnologia? É bem verdade. Então, quando você pensa naquela situação que os pais usam a tecnologia para distração, para poder a criança não incomodar e ela poder fazer suas coisas, então você está dando espaço aí para que a tecnologia esteja no lugar do pai, esteja no lugar daquele que vai estar brincando, vai estar dando atenção. Então, nesse momento, você estava gerando uma dependência. Isso é um fato, né? Então, nos dias atuais, quase todo mundo usa esse tipo de procedimento. Vamos colocar então no YouTube um desenho, alguma musiquinha para a criança se ocupar. Então fica uma espécie de filho YouTube. Tudo que ele quer, ele pede o YouTube. Então o pai fica de escanteio. Quando ele procura a criança, ela também não quer, que ela quer assistir seus desenhos. Então por isso que muitas das vezes diz-se que é necessária prudência para o uso de tecnologia. Não só para as crianças que criam suas demandas e suas dependências, mas o próprio adulto também, que às vezes, dentro da própria realidade de relação interpessoal com as pessoas, deixa de ter essas relações. Numa mesma mesa de pizza, está usando o celular e deixa de conversar com o seu colega, sua namorada, enfim. Então, essa é o que está colocando aí. Provoca esfriamento das relações? Sim, inclusive nas próprias relações de pessoas, né, adultas, num casamento, num relacionamento de namoro, enfim. Quais esses perigos do uso excessivo dessas tecnologias? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Alberta apontou que a tecnologia aumenta a incidência de obesidade na criança. Então, ao mesmo tempo que ela está assistindo os seus desenhos, que ela está só ali nos seus gadgets, nos seus apps, ela está ao mesmo tempo procurando alguma coisa para comer o tempo inteiro. Tanto criança como adolescente, isso é muito recorrente. Então, o estudo mostra que ter acesso a um gadget ou computador aumenta 1,47 vezes as chances da criança ser obesa em relação à criança sem tecnologia. Com 3 dispositivos, esse número sobe para 2,57 vezes a chance de ficar obesa. Veja esse outro dado aqui do lado também. Entre crianças de 3 a 5 anos, 66% são capazes de operar jogos de computador. Mas, por outro lado, 14% dessas mesmas crianças sabem amarrar o seu próprio tênis. Então, o restante não sabe. 62% dessas crianças conseguem ligar o PC. Mais 25% não sabem o que é fazer em caso de emergência. Então, um pequeno incêndio dentro de casa, não sabe nem como proceder para ajudar também no combate desse princípio de incêndio. Mas 62% conseguem ligar o PC. 47% sabem usar um smartphone. Mas, por outro lado, 50% não sabe o caminho de casa, né? Então,
já ficou muito dependente de usar ali um Google Maps para poder chegar em casa. Se não tiver com celular e não tiver internet, aí a coisa pega, né? Porque não vai conseguir usar aqueles sentidos que a gente sempre usou, às vezes até usando referenciais de um prédio, de uma torre, ele vai ter dificuldade, porque ele nunca se atentou para a própria orientação cartográfica que o leva da casa para a escola e vice-versa. Muito bem, na sequência, 57% sabem utilizar pelo menos um aplicativo do smartphone. Por outro lado, 23% não sabem nadar, né? Países com maiores índices de desenvolvimento de habilidade tecnológica nessa faixa, quem são? Né? Fazendo uma correção, 23% sabem nadar, ou seja, falta outro percentual aí, 67% para poder bater a conta de 100% sabe nadar, mas não sabe, apenas 23%. Então, quando compara com os 57%, você tem algo que é tão essencial que é nadar, quando você vai para uma piscina, vai para o mar, vai para o rio, só 23% sabe. Mas tratando-se de computador, smartphone, os aplicativos, 57% sabem. E quais são os países mais avançados nesse sentido? Aí você tem Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e República Tcheca, nessa faixa etária. Entre crianças de 6 a 9 anos, 89% usam a internet. No Brasil, esse índice sobe para 97%, o maior entre os países pesquisados. E 0,7% passam mais de 10 horas por dia conectado. A maior parte passa 5 horas na rede. 46% estão em redes sociais infantis. Teoricamente, 13 anos é a idade mínima para entrar no Facebook, mas 16% delas estão lá. No Brasil, 54% delas fazem parte da rede social. Em outras palavras, ele está dizendo que, embora tenha ali uma prioridade, uma idade mínima para estar na rede social, mas sempre as crianças usam aí seus subterfúgios e colocam idades, outras informações aí fictícias que ele consegue estar dentro das redes sociais, então burlando as regras para estar dentro dessa rede. Ok. O estudo de Public Health England, agência de saúde pública britânica, afirma que o excesso de tempo na internet prejudica a saúde mental. Olha só, falamos de outros prejuízos de relacionamento, mas aí está falando de saúde mental das crianças. Problemas como solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima e agressividade estão entre os males causados por esse comportamento. Os efeitos são sentidos especialmente por jovens que passam mais de 4 horas por dia na internet. Olha o tempo aí. Mas eu te pergunto, quantas vezes mesmo você fica sintonizado na internet? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Você fica a manhã toda? A tarde toda? E ainda entra pela noite até a meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã? Já fez o cálculo aí? Então, é possível que você possa estar numa faixa entre 8 a 12 horas diárias usando a internet. É possível alguns estarem nesse estágio aí. Muito bem. A agência afirma que há uma relação direta entre o tempo gasto em mídias sociais e níveis cada vez mais baixos de bem-estar entre os jovens. Então, ao mesmo tempo que estão conectados, mas ao mesmo tempo estão isolados. Então, por isso, vai levar esses sintomas aí de solidão, depressão, ansiedade e baixa estima. É aquela coisa, uma ilha, o seu mundo próprio, que não consegue estar presencialmente se conectando, brincando, aquilo que sempre existiu no mundo, estão totalmente alheios a isso. Fica uma pessoa totalmente digitalizada. E aí, por isso, o grande projeto do metaverso aí do próprio Zuckerberg, que quer se aproveitar disso, dessa grande dependência, dessa conexão várias horas por dia, para você passar a viver nesse mundo, né, digital. Tudo que você for fazer, você vai estar ali numa conexão 3D, fazendo tudo, sem precisar estar se mexendo. E aí vai de novo entrar naquele processo que a gente viu anteriormente, que mais uma vez a obesidade vai estar presente na vida, não só das crianças, é bom que se diga, mas também dos adultos, que são aqueles que vão estar dependendo de serviços
de terceiro, porque ele mesmo não vai estar fazendo isso, se deslocando de casa para fazer essas operações que é tão corriqueiras hoje em dia, mas tudo vai ser feito virtualmente numa terceira dimensão. Muito bem, e aí, além disso, outros problemas de saúde podem acometer as crianças e adultos, né? Se você sente dores no pescoço e as pontas dos dedos amortecidas, você pode estar sofrendo de torcicolo, né? Então é aquilo que você, pelo movimento, está constantemente olhando somente para o celular, então você vai ter dores no pescoço. Às vezes você vai se deitar e ainda continua com o pescoço direcionado para o celular, que está um pouquinho abaixo da sua cabeça. Você vai perceber que você vai continuar com dor no pescoço. Por isso, muitas vezes, isso até acontece comigo, coloco um travesseiro de frente com a minha vista para eu poder colocar o meu telefone e continuar mexendo nele. Porque se eu colocar um pouquinho para trás, eu vou continuar sentindo dores no meu pescoço. Então, isso são coisas que a gente, com o tempo, vai entendendo e vai tentando se adaptar. O tal de dedão de BlackBerry, né? Ou polegar BlackBerry, em tradução literal, é praticamente uma doença de smartphone. Você está vendo aí no polegar, mas muitas vezes você sente a dor no pulso. Eu recentemente tive que, inclusive, comprar isso aí para mim colocar também no meu pulso. Então, de tanto você estar digitando, você chega a um ponto, e principalmente aquelas pessoas que usam só uma mão. Esse é pior ainda, né? Que você fica com esse dedo polegar dolorido e essa tensão vem para o resto do seu pulso. Então, há pouco tempo eu tive que comprar um material específico ortopédico para cá e diminuir um pouco o uso disso. Então, é uma aula que eu estou falando para vocês e, ao mesmo tempo, espelhando para mim, que já passei por essa situação e sei que isso aí é recorrente também, né? Bom, a síndrome do pescoço do texto, né? Então, isso é muito comum quando você vê pessoas que estão andando pela rua e passam pela faixa, não estão nem vendo se está vindo o carro, olhando para o celular e a coisa acontecendo, a vida no entorno. Quer dizer, não sabe nem se tem um ladrão perto de você, se o carro está vindo em alta velocidade. E aí ele está mostrando aí qual é a densidade do pescoço. Ele mostra aí 0 grau tem só 5 quilos, seria o peso da sua cabeça no pescoço olhando para o celular. Com 15 graus já de curvatura, que vale a 12 quilos esse olhar para o celular. Com 30 graus, 18 quilos, até chegar em 60 graus, é como se você tivesse a cabeça com um peso de 27 quilos no seu pescoço. E aí aquele negócio que eu estava falando anteriormente para você. Aí aquela dorzinha incômoda nessa região que você até quer ir para o médico sem saber o que é. Mas pode ser que seja ligado à questão do próprio uso do celular. E o pulso de Why, né? Essa lesão que causa aqui, que às vezes a pessoa fica dias com dores nessa região do pulso, né? Exatamente. Aí ele está dando um exemplo para quem usa o PS4, né, usa o PlayStation, mas também para quem usa o próprio celular, que é mais um motivo para ter uma lesão nessa região aí. Muito bem, e aí mostrando que o atropelamento cresce bastante, né, para quem usa o fone de ouvido e usando o seu smartphone, principalmente pela desatenção. Então, pedestre, não troque sua vida por uma distração. Com isso, a gente entra no nosso exercitando. É um assunto que tem muito a ver com a questão de especialistas, saúde, psicologia, mas é um assunto interessante para a gente dar uma pesquisada melhor para ver até onde a gente deve ficar totalmente dependente e até onde a gente deve, de fato, tirar um tempo para a nossa vida, fora essa vida tecnológica. Então, olha só, estudo mostra que crianças que têm acesso a gadgets, celular, videogame, iPad, entre outros, ou computador apresentam chance de obesidade em relação às outras que não têm tecnologia na proporção de, letra A, uma vez a chance de obesidade, letra B, 1,47 vezes chance de obesidade, letra C, 3 vezes chance de obesidade e letra D, 4 vezes chance de obesidade. Qual foi a alternativa que você escolheu de acordo com o que nós vimos anteriormente? Se você disse que a alternativa correta é a letra B, está certo, 1,47 vezes chance de obesidade. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula
ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço eletrônico. Um abraço e até a próxima!